Susan Sontag, contra a interpretação. O happening opera criando uma rede assimétrica de surpresas, sem clímax nem consumação. É mais a lógica dos sonhos do que a lógica da arte em geral. Os sonhos não têm senso temporal. Os happenings também não. Sem enredo e sem um discurso racional contínuo, não tem passado. Como sugere o próprio nome, os happenings estão sempre no tempo presente. Repetem-se constantemente as mesmas palavras, quando as há. A fala é reduzida a um gaguejar. As mesmas ações também são repetidas com frequência, ao longo do mesmo happening, uma espécie de gagueira gestual ou em câmera lenta para transmitir uma sensação de paralisação do tempo. Vez por outra, o happening todo assume uma forma circular, começando e terminando com a mesma ação ou gesto. Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Na literatura e na cultura, a palavra que é dita reivindica o corpo presente. O que quer dizer ação? Igiaba Zego, minha casa é onde estou. Meu tio Osman, com seu rosto alegre, sua testa ampla, sua boca imperial, para mim é de verdade. Tenho a sensação de tê-lo visto, beijando sua bochecha, abraçado. Às vezes, ouço em meu ouvido esquerdo os ecos das conversas que tivemos, eu e ele. Ouço nossas risadas e comoções. Ouço todas as risadas, todas as palavras, todos os suspiros. Talvez essas conversas tenham realmente acontecido quando eu era pequena. Eu, diante da foto dele e da avó Aurala. Eu que dizia bom dia e boa noite. Eu que contava a eles os meus progressos nos estudos e as dificuldades com os colegas que gritavam palavras desagradáveis sobre a cor da minha pele. Eu que sempre senti-os vivos ao meu lado, porque de fato estavam vivos. Uma pessoa está viva todas as vezes que alguém se lembra dela. Tio Osman sempre esteve presente. Todos me contaram algo a respeito dele, todos com um sorriso no rosto. Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. O pequeno grupo de mulheres que participaram do encontro de fundação da associação em Atlanta discutiu o papel das mulheres brancas nos linchamentos daquele momento. Elas destacaram que as mulheres geralmente estavam presentes nas multidões que se reuniam em torno das gangues linchadoras e, em alguns casos, eram integrantes ativas delas. Além disso, as mulheres brancas que permitiam que suas crianças testemunhassem assassinatos de pessoas negras estavam doutrinando-as nos hábitos racistas do Sul. O estudo de Walter White sobre linchamentos, publicado um ano antes do encontro dessas mulheres, argumentava que uma das piores consequências dos assassinatos praticados por essas gangues era o desvirtuamento da mente das crianças brancas sulistas. Quando White viajou à Flórida para investigar um linchamento, uma menina de 9 ou 10 anos contou a ele sobre como nos divertíamos queimando os pretos. Segundo o padrão estabelecido pelo racismo, o ataque contra as mulheres espelha a situação de deteriorização da mão de obra de minorias étnicas e a crescente influência do racismo no sistema judicial, nas instituições de ensino e na postura de negligência calculada do governo em relação à população negra e às outras minorias étnicas. Os sinais mais dramáticos do perigoso ressurgimento do racismo são a nova visibilidade da Ku Klux Klan e a correspondente epidemia de agressões violentas contra negros, descendente de mexicanos e indígenas. A presente epidemia de estupros guarda uma extraordinária semelhança com essa violência estimulada pelo racismo. Rosa Monteiro, A ridícula ideia de nunca mais te ver. Como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos,
E com isso me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim. Muito pelo contrário. Para mim, é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas em nascimentos e mortes é que saímos do tempo. A Terra detém uma rotação, e as trivialidades com que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar durante um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas. Temos a clara consciência de viver algo grandioso. Scholastique Mukasonga, a mulher de pés descalços. Os sinais de mau agouro se multiplicavam. Mulheres idosas com seios secos, de repente tinham leite, bebês que se recusavam a sair da barriga das mães. Felizmente, de vez em quando, dava para afastar o azar. Estefânia conhecia plantas de bom auguro e sabia dentro de casa os lugares propícios para colocá-las. Ela borrifava o pátio e as plantações com água purificadora que era recolhida da chuva. A água do lago, com gosto fétido, era considerada maléfica. Era a bebida da tristeza. Tinha de ser consumida depois de fervida, não por higiene, mas para afastar ou ao menos atenuar o princípio maléfico presente nela. Papai usava métodos que a ortodoxia católica não condenava. Ao lado das plantas, ele colocava folhas que pareciam palmas e que tinham sido abençoadas pelos padres no domingo de Ramos. Se ele suspeitava com o tempo que as propriedades da água benta tinham evaporado, reavivava o ramo colocando uma gotinha de água de Lourdes nas folhas secas. Eliane Brum, Brasil, construtor de ruínas. O Brasil, eterno país do futuro, no final da primeira década do século XXI, acreditou que finalmente havia chegado ao presente. E então descobriu-se atolado no passado. Naquele momento, porém, não sabia de quanto passado se tratava. Agora começa a compreender. O que faz o país do futuro quando percebe que o futuro é um enorme passado? De imediato, a fotografia produziu estranhamento, como um retrato do presente que já surge amarelado, com pontos de mofo aqui e ali, clamando por uma naftalina para enfrentar as traças. Só brancos, só homens, só negros, só velhos. Nenhuma mulher, nenhum negro. Nenhum indígena. Esse retrato era uma imagem poderosa porque não representava o Brasil de 2016. Era também uma mensagem poderosa. A Ponte para o Futuro, nome do projeto apresentado pelos grupos que apoiavam o impeachment. Era uma ponte para o passado, ou nem isso. Talvez o mais exato a dizer é que era uma ponte que foi construída já quebrada, o rompimento incluído no projeto de engenharia, para que não houvesse como alcançar qualquer futuro que não fosse passado. Marielle Franco foi morta nesse novo Brasil, e por esse novo Brasil escancarado pelo crime de Bolsonaro ao votar pelo impeachment. Esse novo Brasil que é velho, já o novo que vem das raízes, representado por Marielle, o que vem da insurreição dos negros, aquilombados, da resistência quase transcendental dos povos indígenas, das mulheres que amam suas bucetas, daqueles que não se encaixam na normatização dos corpos. É este que está sendo esmagado. Também por isso é imperativo saber quem mandou matar Marielle e por quê. Marielle presente. Silvia Federici, Caliban e a Bruxa. Nota da tradutora. Na ocasião, discutimos a atualidade do tema da caça às bruxas no Brasil, tendo como foco as estratégias relançadas pelo capitalismo a cada grande crise e as possibilidades de resistência dos movimentos de mulheres.
para além de pensar o tema apenas circunscrito à Inquisição no Brasil e à caça às bruxas no período colonial, entendemos que esse fenômeno ainda está presente no encarceramento massivo de mulheres negras perpetrado pelo Estado, na subrepresentação ou representação deturpada da mulher nos meios de comunicação, nas violências obstétricas contra as cidadãs que recorrem ao Sistema Único de Saúde, nos corpos das vítimas de violência policial nas periferias e na experiência cotidiana de perseguição, silenciamento, agressão e invisibilização das mulheres trans, travestis e prostitutas, entre tantos paralelos essenciais. Não é de se surpreender que as mulheres estivessem mais presentes na história da heresia que em qualquer outro aspecto da vida medieval. De acordo com Koch, já no século XX, compunham uma parte importante dos bogomilos. No século XI, foram mais uma vez as mulheres que deram vida aos movimentos hereges da França e na Itália. Nessa ocasião, as hereges provinham dos setores mais pobres dos servos e constituíram um verdadeiro movimento de mulheres que se desenvolveu dentro do marco dos diferentes grupos hereges. As hereges também estão presentes nas crônicas da Inquisição. Sabemos que algumas delas foram queimadas na fogueira, outras foram emparedadas para o resto de suas vidas. A caça às bruxas inverteu a relação de poder entre o diabo e a bruxa. Agora, a mulher era a criada, a escrava, o súcubo do corpo e da alma, enquanto o diabo era ao mesmo tempo seu dono e senhor, cafetão e marido. Por exemplo, era o diabo que se dirigia à suposta bruxa. Ela raramente o fazia aparecer. Depois de aparecer para ela, o diabo pedia-lhe que lhe tornasse sua criada, e o que vinha a seguir era um exemplo clássico da relação senhor-escravo, marido-mulher. Ele imprimia-lhe sua marca, tinha relações sexuais com ela e, em alguns casos, inclusive, modificava seu nome. Além disso, em uma clara previsão do destino matrimonial das mulheres, a caça às bruxas introduzia um só diabo, em vez da multidão de diabos que pode ser encontrada no mundo medieval e renascentista, e um diabo masculino, por sinal, em contraste com as figuras femininas, cujos cultos estavam presentes entre as mulheres da Idade Média, tanto nas regiões mediterrâneas como nas teutônicas. Se aplicarmos, no entanto, as lições do passado ao presente, nos damos conta de que a reaparição da caça às bruxas em tantas partes do mundo durante a década de 1980 e 1990 constitui um sintoma claro de um novo processo de acumulação primitiva, o que significa que a privatização da terra e de outros recursos comunais, o empobrecimento massivo, o saque e o fomento de divisões de comunidades que antes estavam em coesão tem voltado a fazer parte da agenda mundial. Se as coisas continuarem dessa forma, comentavam as idosas de uma aldeia senegalesa a um antropólogo norte-americano, expressando seus temores em relação ao futuro. Nossas crianças se comerão umas às outras, e com efeito, isso é o que se consegue por meio da caça às bruxas, seja orquestrada de cima para baixo, como uma forma de criminalização da resistência à expropriação, ou de baixo para cima, como um meio para se apropriar dos recursos cada vez mais escassos, como parece ser o caso de alguns lugares na África atualmente. Hilda Hilst, Júbilo, Memória, Noviciado da Paixão. Soergo meu passado e meu futuro, e digo à boca do tempo que os devore, e degustando o êxito do agora, a cada instante me vejo renascendo. E no teu rosto, Túlio, faz-se um tempo, imperecível, justo, igual à hora primeira, nova, hora menina, quando se morre o fruto, faz-se o presente. Translúcida me vejo na tua vida, sem olhar para trás nem para frente, indescritível, recortada, fixa.
Rosa Monteiro, Nós Mulheres. Mas temos de ir além de mudar a visão do passado. É essencial que mudemos também a visão do presente, o modo como o qual olhamos para nós mesmas. O sexismo é uma ideologia na qual todos nós somos educados e está profundamente arraigado em nosso cérebro. Numerosos experimentos demonstraram que a sociedade continua a estimular, priorizar e valorizar muito mais o homem que a mulher. E nós, sem perceber, tomamos parte desse mesmo desdém discriminatório. É isso que os preconceitos têm. Por serem anteriores ao conceito, são invisíveis. Comprovou-se, por exemplo, que na atenção médica primária, diante dos mesmos sintomas, prescreve-se às mulheres mais ansiolíticos e antidepressivos, ao passo que aos homens se oferece mais exames diagnósticos. Isso ocorre também com a dor. Dão mais analgésicos aos homens, pois tomam por real seu sofrimento, e mais sedativos às mulheres, que consideram histéricas. O que me deixa particularmente horrorizada é um estudo feito com 1.300 doentes de câncer que evidenciou que a probabilidade de as mulheres serem submedicadas era de 50% maior. Esses angustiantes maus tratos e a brutal discriminação que podem levar à doença e à morte, caso um exame diagnóstico não seja feito a tempo, são exercidos por médicos e médicas, por enfermeiros e enfermeiras. Todos damos mais credibilidade à palavra do homem. A voz do varão continua sendo a lei. Clarissa Estes, Mulheres que correm com lobos. Onde ela está presente? Onde se pode senti-la? Onde se pode encontrá-la? Ela caminha pelos desertos, bosques, oceanos, cidades, nos subúrbios e nos castelos. Ela vive entre rainhas, entre camponesas, na sala de reuniões, na fábrica, no presídio, na montanha da solidão. Ela vive no gueto, na universidade e nas ruas. Ela deixa pegadas para que possamos medir nosso tamanho. Ela deixa pegadas onde quer que haja uma única mulher que seja solo fértil. Sempre me intrigou como as mulheres gostam de cavar a terra. Elas plantam bulbos para a primavera. Elas enfiam dedos enegrecidos no solo estercado para transplantar mudas perfumadas de tomateiros. Acho que estão cavando para encontrar a mulher de 2 milhões de anos. Estão procurando seus dedos e suas patas. Querem encontrá-la como um presente para si mesmas, pois, com ela, sentem-se inteiras e em paz. Adelaide Ivanova, O Martelo. Para Laura. Em 1998, quando encontraram o corpo gay de Matthew Shepard, sua cara tinha sangue por todo lado, menos 2 listras perpendiculares que eram por onde suas lágrimas haviam escorrido naquele dia, o ciclista que o encontrou não ligou para a polícia logo que o viu, porque o corpo de Matthew estava tão deformado que o ciclista achou ter visto um espantalho. Sábado passado, em São Paulo, a polícia matou Laura, não sem antes torturar a Laura. Foi filmada ainda viva por outro sujeito que, em vez de ajudá-la, postou no YouTube o vídeo de uma Laura desorientada. E quem não estaria tendo sangue na boca e na parte de trás do vestido? Laura tem um corpo e um nome que lhe pertencem. Laura Vermont, presente. Foi assassinada pela nossa indiferença e pela polícia brasileira. Tinha 18 anos. Bell Hooks, Olhares Negros. Em 1962, com 32 anos, apenas alguns anos antes de sua morte inesperada devido ao câncer, a dramaturga negra Lorraine Hansberry escreveu uma carta em resposta a um rapaz branco do interior que vivia em uma fazenda rica e fértil na linha Mason-Dixon e que estava preocupado com o fato de as pessoas negras se tornarem tão militantes.
Ela respondeu que as condições do nosso povo estimulam o que só podem ser chamadas de atitudes revolucionárias. Na carta, ela também afirmava que a aceitação de nossa condição presente é a única forma de extremismo que nos desvaloriza diante dos nossos filhos. Muitas pessoas negras se recusam a avaliar nossa condição presente porque elas não querem ver as imagens que podem forçá-las a militar. Mas a militância é uma alternativa à loucura, e muitos de nós estão adentrando os domínios da loucura. Vivenciamos nossa crise coletiva como afro-americanos no domínio das imagens, seja no rosto de moradores de rua encontrados nas metrópoles ou nos becos das cidades pequenas, no olhar perdido dos desempregados ao ver pessoas que amamos viciadas em drogas, ou alguma cena trágica de um filme que fica na cabeça. Nós vemos que estamos com problemas. Ainda consigo ver as imagens de jovens negros matando uns aos outros brutalmente como parte da narrativa ficcional do filme Os Donos da Rua, de John Singleton. São imagens dolorosas de se ver. É assim que deveria ser. Deveria ferir os olhos ver o genocídio racial perpetuado nas comunidades negras, seja na realidade ou na ficção. No entanto, no cinema, onde assisti a esse filme, a maior parte da audiência negra parecia encontrar prazer naquelas imagens. Essa reação é um testemunho poderoso que revela as formas de representação na sociedade supremacista branca que ensinam as pessoas negras a internalizarem o racismo tão profundamente em nossa consciência coletiva que podemos sentir prazer com imagens de nossa morte e destruição. O que o futuro nos reserva, se nosso entretenimento no presente é o espetáculo da colonização contemporânea, da desumanização e do esvaziamento do poder, no qual a imagem serve como uma ferramenta assassina? A menos que transformemos as imagens da negritude, das pessoas negras, nossos modos de olhar e as formas como somos vistos, não poderemos fazer intervenções radicais, fundamentais, que alterem a nossa situação. Várias e várias vezes, Mbembe precisa deixar claro para Charles que o contato entre sujeitos brancos e negros que sinaliza a ausência de dominação de uma relação opressor-oprimido deve sugerir de escolha e negociação mútuas, que somente exprimindo seus desejos por contato íntimo com pessoas negras, pessoas brancas não acabam com a política de dominação racial expressa em interações pessoais. O reconhecimento mútuo do racismo, seu impacto nos dois, em quem é dominado e em quem domina, é o único ponto que torna possível um encontro entre raças que não seja baseado em negação e fantasia. Porque é a sempre presente realidade da dominação racista, da supremacia branca, que transforma em algo problemático o desejo das pessoas brancas de ter contato com o outro. Geralmente, é essa a realidade que é mais mascarada quando as representações do contato entre brancos e não brancos, negros e brancos, aparecem na cultura de massa. Uma área em que a política de diversidade e sua insistência concomitante em representação inclusiva teve um sério impacto com a publicidade. Agora que pesquisas de mercado sofisticadas revelam quanto e o que as pessoas menos privilegiadas materialmente e os pobres de todas as raças e etnias consomem, às vezes em quantidades desproporcionais aos seus ganhos, tornou-se mais evidente que esses mercados podem ser atraídos por meio da publicidade. Pesquisas de mercado revelam que pessoas negras compram mais Pepsi do que outros refrigerantes e, de repente, vemos mais comerciais de Pepsi com pessoas negras. Pesquisadores brancos que escrevem sobre o passado dos indígenas raramente reconhecem a experiência presente de trauma psíquico que aflige os sobreviventes, seus filhos e seus netos. Momentos específicos de realocação forçada, como a Trilha das Lágrimas, são reconhecidos como terríveis, horrendos, e, no entanto, são vistos como eventos raciais excepcionais. Toda a história dos Estados Unidos, na maneira como foi moldada pelos brancos racistas, tentam apagar os horrores cometidos contra os povos indígenas.
Devastados pelo ataque genocida e de invasão, pela colonização branca racista, todas as nações americanas nativas e comunidades sobreviventes sofreram. Quando reconta o passado, o colonizador invariavelmente minimiza esse sofrimento no presente. A celebração da história compartilhada entre afro-americanos e americanos nativos terá um impacto duradouro apenas se estiver ligada a esforços para construir e manter uma solidariedade política contínua. Nós afirmamos os laços do passado, os vínculos do presente, quando reaprendemos nossa história, nutrimos a sensibilidade compartilhada que tem sido retida no presente, ligando esses gestos à luta de resistência, a um movimento de libertação que busque erradicar a dominação e transformar a sociedade. Maya Angelou, carta à minha filha. Citação de Conceição Evaristo. Abrindo o livro Casa, é um texto dedicado à gratidão e à longevidade. Maya escreve: minha vida está sendo longa, e como agradecimento, ela efetua um gesto de ternura em relação às mulheres. A escritora busca tecer uma rede em que as mulheres do passado, avó, mãe, amigas, se fundem ao presente como fios entretecidos, todas indistintamente. Angelou as reconhece como mães e filhas marcadas sempre por atos de carinho, de cuidado umas às outras, dizendo: tenho milhares de filhas. Vocês são negras e brancas, judias e muçulmanas, asiáticas, falantes de espanhol, nativas da América, e eu estou falando com todas vocês. Eis aqui minha oferenda. Esse primeiro texto pode ser lido também como uma provocação. Pergunta-se onde está a casa, a moradia, o local íntimo de pertença de cada pessoa. Questiona-se sobre o que seria a casa, para além da construção física, da habitação de cada indivíduo. Jamaica Kincaid, a autobiografia da minha mãe. O presente é sempre perfeito. Não interessa o quanto fui feliz no passado, não tenho saudade dele. O presente é sempre o momento pelo qual vivo. Pelo futuro nunca anseio, venha ele ou não. Um dia não virá. Mas ele não se avulta à minha frente, nunca vivo na expectativa. O futuro não é como o espaço negro acima do céu, com uma faísca intermitente de luz. Parece mais um cômodo sem teto ou um chão sem paredes. É o presente que lhe dá formato, é o presente que o circunda. O passado é um cômodo cheio de bagagem e lixo e, às vezes, coisas que têm utilidade. Mas, se tem utilidade de fato, eu as guardei. Passei minha vida inteira vivendo no fim do mundo. Foi assim quando nasci, pois minha mãe morreu quando nasci. Mas agora, com meu pai morto, eu estava vivendo à beira da eternidade. Era como se essa característica da minha vida, de repente, saísse de sua natureza habitual, engastada com seu antigo significado. As duas pessoas de quem eu viera já não existiam. Eu não tinha permitido que ninguém viesse de mim. Um novo sentimento de solidão me dominou. Fui agitada por um calor, depois fui paralisada por um frio profundo. Eu me acostumei a essa solidão, reconhecendo um dia que nela estavam as coisas que eu tinha perdido e as coisas que poderia ter tido, mas que havia recusado. Passei a amar meu pai, mas só quando estava morto, naquele momento em que ainda parecia ele mesmo, mas era alguém que não podia mais causar danos, apenas alguém imóvel, morto. Ele era como uma lembrança, não um retrato, só uma lembrança. E, no entanto, não se pode confiar em uma lembrança, pois muito da experiência do passado é determinada pela experiência do presente. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo, a experiência vivida. Durante toda a infância, foi a menina reprimida e mutilada, entretanto, percebia-se como um indivíduo autônomo, em sua relação com os pais, os amigos, em seus estudos e jogos, descobria-se no presente como uma transcendência.
Nada fazia senão sonhar sua futura passividade. Uma vez púbere, o futuro não somente se aproxima, instala-se em seu corpo, torna-se a realidade mais concreta. Conserva o caráter fatal que sempre teve. Enquanto o adolescente se encaminha ativamente para a idade adulta, a jovem aguarda o início desse período novo, imprevisível, cuja trama já se acha traçada e para a qual o tempo a arrasta. Já desligada de seu passado de criança, o presente só lhe apresenta como uma transição. Ela não descobre nele nenhum fim válido, mas tão somente ocupações. De uma maneira mais ou menos velada, sua juventude consome-se na espera. Ela aguarda o homem. Entretanto, não se restringe a contentar negativamente a situação que lhe é imposta. Procura também compensar as insuficiências. Se o futuro a assusta, não a satisfaz o presente. Ela hesita em se tornar mulher. Ela se agasta com não passar ainda de uma menina. Já largou o passado, mas não se empenhou ainda numa vida nova. Ocupa-se, mas não faz nada. E porque não faz nada, não tem nada, não é nada. É com comédias e mistificações que ela se esforça por encher esse vazio. Censuram-na, muitas vezes, por ser dissimulada, mentirosa, por inventar histórias. O fato é que está destinada ao segredo e à mentira. Com 16 anos, uma mulher já passou por penosas provações. Puberdade, regras, despertar da sexualidade, primeiras inquietações, primeiras febres, medos, nojos, experiências equívocas, encerrou todas essas coisas no coração. Aprendeu a guardar cuidadosamente seus segredos. O simples fato de ter de esconder suas toalhinhas higiênicas, de dissimular as regras, já a conduz à mentira. Na novela Old Mortality, de Porter, conta que, por volta de 1900, as jovens do sul dos Estados Unidos adoeciam engolindo misturas de sal e limão para assustar as regras quando iam ao baile. Tinham medo de que os rapazes percebessem seu estado pelas olheiras, o contato das mãos, um odor talvez, e esse pensamento as transtornava. É difícil desempenhar o papel de ídolo, de fada, de princesa longínqua quando se tem entre as pernas uma toalhinha sanguinolenta. E de uma maneira mais generalizada quando se conhece a miséria original do seu corpo. O pudor, que é uma recusa espontânea de se deixar apreender como carne, beira a hipocrisia. Mas a menina a que se condena, a adolescente, consiste principalmente em que lhe é preciso fingir ser objeto, e objeto prestigioso, quando se sente com uma existência incerta, dispersa e que conhece suas taras. Arrebiques, anquinhas e enchimentos postiços, sutiãs reforçados, são mentiras. O próprio rosto vira máscara. Nele suscitam com habilidade expressões espontâneas ou uma passividade maravilhada. Nada mais espantoso do que descobrir subitamente, no exercício de sua função feminina, uma fisiologia de que se conhece o aspecto familiar. No presente, sua transcendência se renega e imita a imanência. O olhar não mais penetra, reflete. O corpo não vive mais, espera. Todos os gestos e sorrisos fazem-se apelo. Desarmada, disponível, a jovem nada mais é do que uma oferenda, um fruto a ser colhido. É o homem que a incita a tais ludibrios, desejando ser ludibriado. Depois ele se irrita, acusa. Mas para com a menina sem ardiz, ele só demonstra indiferença e até hostilidade. Ele só é seduzido pelas que lhe preparam armadilhas, oferecendo-se ela que é vigia a presa. Sua passividade está a serviço de empreendimento. Ela faz de sua fraqueza o instrumento de sua força, sendo-lhe proibido atacar francamente. Fica adstrita às manobras e aos cálculos, e seu interesse consiste em parecer gratuitamente dada. Por isso, censuram-na por pérfida e traiçoeira, é verdade. Mas a verdade é que é obrigada a oferecer ao homem o mito de sua submissão, por ele querer dominar. E pode-se exigir que ela abafe, então, suas reivindicações mais essenciais? Sua complacência tem mesmo que se achar pervertida desde a origem?
Aliás, não é apenas mediante artifício calculado que ela trapaceia. Pelo fato de todos os caminhos lhe serem impedidos, de não poder fazer, de ter que ser, uma maldição pesa sobre ela. Quando criança, ela brincava de ser dançarina, de santa. Mais tarde, brinca de ser ela própria, que é, ao certo, a verdade. No terreno em que se acha encerrada, é uma palavra sem sentido. A verdade é a realidade desvendada a essa revelação que se opera através de atos, mas ela não age. Os romances que conta a si mesma, e não raro conta também a outrem, parecem-lhe traduzir melhor as possibilidades que sentem em si do que o medíocre relato da sua vida cotidiana. Os homens não cessaram de proclamar que o amor é para a mulher, sua suprema realização. Uma mulher que ama como mulher ainda se torna mais profundamente mulher, diz Nietzsche e Balzac. Em um plano elevado, a vida do homem está na glória e da mulher no amor. A mulher só se iguala ao homem fazendo de sua vida uma perpétua oferenda, como a do homem é uma perpétua ação. Mas trata-se ainda aqui de uma mistificação cruel, pois o que ela oferece, eles não se esforçam em absoluto por aceitar. O homem não precisa da dedicação incondicional que reclama, nem do amor idólatra que lhe acaricia a vaidade. Só os acolhe com a condição de não satisfazer as exigências que tais atitudes reciprocamente implicam. Ele recomenda à mulher que dê, e os dons dela o apoquentam. Ela vê-se embaraçada com seus inúteis presentes, com sua exigência vã. No dia em que for possível a uma mulher amar em sua força, no dia em que for possível a uma mulher amar em sua força, não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se demitir, mas para se afirmar, nesse dia o amor tornar-se-á para ela, como para o homem, fonte de vida e não perigo mortal. Enquanto isso não acontece, ele resume, sob sua forma mais patética, a maldição que pesa sobre a mulher encerrada no universo feminino, a mulher mutilada, incapaz de se bastar a si mesma. As numerosas mártires do amor testemunharam contra a injustiça de um destino que lhes propõe, como derradeira salvação, um inferno estéril. Amara Moira, Márcia Rocha, T. Brant, João Neri. Vidas trans. Uma maratona intensa de transformações que, ao fim, lhe renderam o melhor presente de todos: olhar-se no espelho e enxergar-se completo, enxergar-se de forma inteira. Djamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista. Perceber-se é algo transformador. É o que permite situar nossos privilégios e nossas responsabilidades diante de injustiças sociais contra grupos vulneráveis. Pessoas brancas, por exemplo, devem questionar por que em um restaurante, muitas vezes, as únicas pessoas negras presentes estão servindo mesas, ou se já foram consideradas suspeitas pela polícia por causa de sua cor. Trata-se de refutar a ideia de um sujeito universal. A branquitude também é um traço identitário, porém marcado por privilégios construídos a partir da opressão de outros grupos. Devemos lembrar que este não é um debate individual, mas estrutural. A posição social do privilégio vem marcada pela violência, mesmo que determinado sujeito não seja deliberadamente violento. É claro que há quem seja abertamente racista e manifeste sua hostilidade contra grupos sociais vulneráveis das mais diferentes formas. Mas é preciso notar que o racismo é algo tão presente em nossa sociedade que muitas vezes passa despercebido. Um exemplo é a ausência de pessoas negras numa produção cinematográfica. Aí também está o racismo. Ou então, quando ao escutar uma piada racista, as pessoas riem e silenciam, em vez de repreender quem a fez,
O silêncio é cúmplice da violência. Muitas vezes as pessoas brancas não pensam sobre o que é o racismo. Vivem suas vidas sem que sua dor as faça refletir sobre essa condição. Por isso, o combate ao racismo é um processo longo e doloroso. Como diz a pensadora feminista negra Audre Lorde, é necessário matar o opressor que há em nós. E isso não é feito apenas se dizendo antirracista. É preciso fazer cobranças. Mulheres e a caça às bruxas, Silvia Federici. O medo da sexualidade descontrolada das mulheres explica a popularidade nas demagogias, no mito da Circe, a lendária feiticeira que, com suas artes mágicas, transformava em animais os homens que as cobiçavam. Isso também explica as numerosas especulações, pelas mesmas demonologias, referentes ao poder das mulheres de moverem os homens com seus olhos sem tocá-los, simplesmente com a força de seu charme e seu encantamento. Além disso, o pacto que as bruxas foram acusadas de fazer com o diabo, em geral envolvendo uma troca monetária, revela uma preocupação com a habilidade de as mulheres obterem dinheiro com os homens, e isso se faz presente na condenação por prostituição. Da propagação de novas formas de caça às bruxas em várias regiões do mundo à escala mundial do número de mulheres assassinadas diariamente, há cada vez mais evidências de que está se estabelecendo uma nova guerra contra as mulheres. Quais são os motivos e qual é a lógica por trás dela? Baseando-me em uma crescente literatura sobre esse tema, em grande parte produzida por ativistas e estudiosas feministas da América Latina, abordo essa questão colocando as novas formas de violência em um contexto histórico e investigando o impacto do desenvolvimento do capitalismo, passado e presente, na vida das mulheres e nas relações de gênero. Contra esse pano de fundo, também analiso a relação entre as diversas formas desta violência, familiar, extradoméstica e institucional, e as estratégias de resistência criadas por mulheres em todo o mundo para acabar com elas no presente. Como destacou Giovanna Franca Dalla Costa em Um Trabalho de Amor, de 1978, o mais importante é que a violência sempre esteve presente na família nuclear como uma mensagem nas entrelinhas, uma possibilidade, porque os homens, graças aos seus salários, conquistaram o poder de supervisionar o trabalho doméstico não remunerado das mulheres, de usar as mulheres como serviçais e de punir sua recusa a esse trabalho. Por isso, a violência doméstica praticada pelos homens não foi, até recentemente, considerada crime. Em paralelo à legitimação pelo Estado dos direitos de pais e mães castigarem suas crianças como parte de um treinamento para se tornarem a futura mão de obra, a violência doméstica contra as mulheres tem sido tolerada pelos tribunais e pela polícia como reação legítima ao não cumprimento por parte das mulheres de suas obrigações domésticas. Em canções e peças populares, eles se queixam de que filhos e filhas irão envenená-los para vender seu gado a fim de obter dinheiro e comprar fertilizantes químicos ou um caminhão. No entanto, a batalha para enriquecer é travada, acima de tudo, sobre o corpo feminino, porque acredita-se que as mulheres mais velhas representam uma ameaça especial à reprodução das comunidades, por destruírem plantações, tornarem as jovens inférteis e se apropriarem do que elas possuem. Em outras palavras, a batalha é travada sobre o corpo das mulheres porque elas são vistas como as principais agentes de resistência à expansão da economia monetizada e, assim sendo, como indivíduos inúteis que monopolizam de forma egoísta os recursos que a juventude poderia usar. Desse ponto de vista, a presente caça às bruxas, bem como a ideologia que o Banco Mundial promove com relação à terra, representa uma complexa distorção do conceito tradicional de geração de valor, que é simbolizada pelo desprezo que caçadores de bruxa demonstram pelo corpo das mulheres mais velhas, as que eles ridicularizam algumas vezes na Zâmbia como vaginas estéreis.
Silvia Federici, o ponto zero da revolução. Infelizmente, muitas mulheres, em particular as solteiras, se assustam com a perspectiva de receber salário para o trabalho doméstico porque elas têm medo de ser identificadas, nem que seja por um segundo, como donas de casa. Elas sabem que essa é a posição mais impotente na sociedade e que não querem assumir que também são donas de casa. Essa é precisamente a nossa fraqueza, uma vez que nossa escravidão é mantida e perpetuada por meio dessa falta de autoidentificação. Nós queremos e devemos dizer que todas nós somos donas de casa, todas nós prostitutas e todas nós somos lésbicas, porque enquanto aceitarmos essas divisões e pensarmos que somos melhores ou diferentes de uma dona de casa, nós aceitaremos a lógica do patrão. Todas nós somos donas de casa porque não importa onde estamos, os homens sempre podem contar com mais trabalho nosso, com o medo de apresentarmos nossas demandas e menos insistência de nossa parte para que essas exigências sejam atendidas, pois presumivelmente nossa mente é direcionada para um outro lugar, para o homem que, no nosso presente ou no nosso futuro, cuidará de nós. Um dos principais defeitos do movimento de mulheres tem sido a tendência de enfatizar demasiadamente o papel da consciência no contexto da mudança social, como se a escravidão fosse uma condição mental e a libertação pudesse ser alcançada por um ato de vontade. Supostamente, se quiséssemos, poderíamos parar de ser exploradas por homens e empregadores, criar nossas crianças de acordo com os nossos padrões, despertar e, começando pelo presente, revolucionar nossa vida cotidiana. Sem dúvida, algumas mulheres já tiveram a força para trilhar esse caminho, dando a entender que as mudanças na própria vida realmente parecem um ato de vontade. Contudo, para milhões de mulheres, essas recomendações poderiam apenas se tornar uma atribuição de culpa, sem construir as condições materiais que as tornariam possíveis. E quando a questão das condições materiais era colocada, a escolha do movimento era a de lutar pelo que parecia ser compatível com a estrutura no sistema econômico, em vez de se voltar para as ações que expandiriam sua base social e forneceriam um novo nível de poder para todas as mulheres. Bell Hooks, o feminismo é para todo mundo. Sempre que a dominação estiver presente, faltará amor. Clarice Lispector, A Hora da Estrela. Quero acrescentar, à guisa de informações sobre a jovem e sobre mim, que vivemos exclusivamente no presente, pois sempre e eternamente é o dia de hoje, e o dia de amanhã será um hoje. A eternidade é o estado das coisas nesse momento. Noemi Jaffe, Não estás mais aqui quem falou. Se pensarmos na tradução inglesa gift, a palavra vale tanto para a ideia de dom como para a ideia de presente. Isso porque, na realidade, ambos são a mesma coisa. Um presente de aniversário é algo que se dá. Isso é fácil de se relacionar. Já no dom ou talento, subentende-se a ideia de que não houve esforço. É algo inato, presenteado pelos deuses, pela genética, pela natureza ou por qualquer outra fonte imaginável. Tudo o que se sabe é que ele existe e que sua origem é misteriosa. Diante do dom, todos se calam, como se fosse uma magia ou um milagre. Ele é indiscutível, um fato consumado, foi dado e tornou-se uma coisa sobre cuja existência primeira não se pode fazer nada. Márcia Tiburi, Ridículo Político. Se pensarmos no choque elétrico, na tortura administrada para causar sofrimento até o limite da morte, podemos entender melhor o que está em jogo. A tortura funciona apenas quando evita que o torturado morra. Enquanto controla a morte, há nela uma administração de sofrimento. A morte está presente na tortura, mas como algo vetado ao indivíduo que deve viver para sofrer de um sofrimento físico limítrofe.
Para que seja possível sentir o mal, e cada vez pior, é preciso estar vivo. Muito do que experimentamos no regime capitalista tem a ver com esse acostumar-se ao sofrimento, tal como se defende também no cristianismo. O próprio sistema se encarrega de transformar o sofrimento em mercadoria. A indústria farmacêutica é a cultura da psiquiatrização da vida que faz parte disso. Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Entretanto, os papéis da mulher e do homem não são exatamente simétricos. No plano social, há uma evidente primazia do homem. Claudel acredita nas hierarquias e, entre outras, na da família, no marido, que é o chefe. Ana reina no lar. Dom considera-se o jardineiro a quem se confiou o cuidado dessa planta frágil. Dona Porrén dá-lhe uma missão que ela não pensa em recusar. O simples fato de ser homem confere-lhe um privilégio. Quem sou eu, pobre mulher, para me comparar ao homem da minha raça? Indaga Signe de Leotarque. O homem é que ara os campos, constrói as catedrais, combate com a espada, explora o mundo, conquista terras, age e empreende. É por ele que se realizam os desígnios de Deus e da terra. A mulher não aparece senão como auxiliar. Ela é a que fica no lugar, a que espera, a que se mantém. Sou a que fica e a que sempre está presente.